Olá, seres de luz, olá, mulheres divinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo com as previsões lunares para os nossos ciclos da Lua. Hoje nós vamos falar sobre a entrada da Lua na sua fase cheia. E não é só isso, nós temos também amanhã um eclipse acontecendo. Então amanhã, dia 19 de novembro, às 5h59 da manhã, nós vamos ter um eclipse parcial acontecendo. E ele vai ser visível na maior parte do país e por um longo tempo. Então, o eclipse vai ficar visível, pelo menos na maior parte do país, até por volta de umas 7 da manhã, ok? Então, o eclipse de amanhã, dia 19 de novembro, vai acontecer no eixo Escorpião e Touro. Então, o Sol está no signo de Escorpião e a Lua, entrando na sua fase cheia, vai estar no signo de Touro. Na verdade, lá no fim da manhã, a Lua já vai estar no signo de Gêmeos, mas no momento do eclipse, que é o momento que a gente vai analisar essas previsões energéticas e que é também o momento que vai entrar a fase de Lua cheia, vai estar no signo de Touro. Escorpião, Sol a 27 graus, Lua em Touro, 27 graus também. Então, nesse eclipse vai estar o Sol, Terra e Lua. Então, a Terra vai estar aí entre Sol e Lua, tá? Alinhados, ok? E quais são as previsões energéticas, então, para esse momento? Aqui vai até transcender um pouco a fase de lua cheia em si, né? Mas com esse eclipse, a gente considera esse momento de eclipse principalmente como um ponto energético, um evento energético de fato muito importante. Inclusive, existem alguns astrólogos que consideram que nós vamos sentir os efeitos desse eclipse de amanhã até talvez 2023. Então, vamos ter desdobramentos até o ano de 2023, ok? Mas, em linhas gerais, sempre nós consideramos principalmente os 6 meses seguintes. Então, essas previsões gerais aí que eu vou te passar, elas vão ter esse teor para além só de falar de uma lua cheia, mas considerando o eclipse em si, tá bom? E o eclipse, ele é sempre um momento de analisarmos os aspectos de luz e sombra. Atualmente, muito se fala sobre luz e sombra em várias áreas, em várias discussões, linhagens aí mais esotéricas, de autoconhecimento, técnicas mais holísticas, acabaram inserindo essa expressão muito fortemente aí na vida, nos seus discursos, nas suas falas, né? A ponto de parecer que isso é um lugar comum, mas a verdade é que não tem muitas décadas que se traz esse olhar de luz e sombra. Quando a gente fala em luz e sombra, é importante trazermos um olhar para além de qualidades e defeitos. Muitas vezes, luz e sombra, por algumas pessoas, é quase que traduzido como luz sendo qualidades e sombra serem defeitos. E essencialmente não é esse o significado, não é essa a intenção. Luz
é principalmente todos os aspectos mais visíveis da nossa personalidade, das nossas ações, das nossas reações também, né? Então, quando alguém, por exemplo, te pergunta quem você é, a sua descrição, seu comentário, a sua explicação certamente vai ser trazendo os teus aspectos de luz, aquilo que está mais na consciência, que é diretamente a relação que se faz quando se tem uma luz acesa, quando se entra numa sala e a luz está acesa, o que acontece? Nós conseguimos ver o que está acontecendo naquela sala, o que tem naquela sala. É a mesma coisa com a nossa consciência, com a nossa personalidade. Aspectos de luz é aquilo que a gente consegue ver. Se eu consigo ver, eu consigo descrever, eu consigo explicar para o outro, eu sei, eu tenho consciência daquilo. Esse é um aspecto de luz. Aspectos de sombra. O que seria a sombra, então, na nossa personalidade? É aquilo que não está tão visível. Podem ser tanto aspectos do nosso inconsciente que, em linhas gerais, realmente seria muito mais difícil nós entendermos facilmente. Eles ficam ali sobre camadas da nossa mente, do nosso psiquismo em algum nível, encobertos, e a gente não consegue ver. Assim como também a gente pode pensar nos aspectos de sombra como aspectos internos nossos que a gente acaba não colocando muita luz. Novamente o exemplo da sala. Se eu entro em uma sala e ela está escura, eu não sei o que tem ali dentro, eu não sei o que eu vou encontrar. E pode acontecer de eu intencionalmente querer desligar essa luz para preferir não saber o que tem ali dentro. Porque se eu souber, eu vou ter que mexer em coisas doloridas, vou ter que ver coisas não tão bonitinhas e coisas nesse sentido. Então, quando a gente fala em aspectos de sombra, nesse sentido terapêutico, do autoconhecimento, das terapias integrativas, holísticas, a gente também pensa nisso, naquilo que nós não conseguimos ver por realmente estar em níveis muito profundos do nosso ser, e também aquelas coisas que a gente prefere não ver, que fica mais oculto. Uma dica que eu posso te dar, que super vale para esse eclipse, é que muitas vezes aquilo que nós vemos no outro como um defeito, muitas vezes aquilo que nós vemos no outro e que nos incomoda demais, ali está se mostrando muitas questões, muitas partes e manifestações da nossa sombra. A gente vê no outro aquilo que a gente não gosta. E aí tu achar que aquilo não existe em ti, é tu, de certa forma, querer apagar a luz aí do quartinho e preferir não ver nada a ver alguma coisa que não te agrada. Então é importante desde já a gente pensar nessa diferença e nesse sentido de um aspecto de luz e de um aspecto de sombra. E é claro que também vale ressaltar que a nossa própria sociedade não valoriza os aspectos sombra, né? Então a luz é só no que é bonitinho, no que é socialmente aceito, no que é bacaninha de ver. E a gente vai negando, deixando para lá, muitas vezes se até auto-sabotando em algum nível, fazendo de conta que aquele defeito, que aquele problema não existe em nós. Então, a forma de trabalharmos a nossa sombra é essencialmente acolhê-la. Saber que existe ali alguma problemática, existe ali alguma questão, algo que talvez não seja tão gostosinho de lidar, mas que aquilo faz parte de mim. É assim que a gente trabalha com as sombras. E
eclipse de amanhã vai ter essa temática, porque aqui nós estamos falando de Escorpião, Sol em Escorpião. Sol em Escorpião vai falar de intensidade, de profundidade, de inconsciente, vai falar de todos os aspectos de morte e renovação. E eclipse é justamente esse movimento de luz e sombra, ok? Esse eixo Escorpião e Touro vai estar na lua cheia, vai falar também sobre todos os aspectos de poder. Poder e valores, valores pessoais, valores coletivos, valores financeiros, poder que os outros exercem em nós, o poder que nós exercemos na vida do outro, poderes que nós negamos, poderes que nós usamos de uma forma negativa. Então essas serão temáticas, ok? Além disso, é importante a gente até trazer informação, saber, pensar sobre isso, que esse eclipse vai ter outras temáticas também, então vai ter aí um potencial também de trazer anúncios, vamos colocar assim, né, de novidades e de temáticas relacionadas à área financeira. E um outro tema trazido por esse eclipse é a questão do inesperado. Então podem acontecer aí, isso eu estou falando de uma forma realmente coletiva para todos os signos de forma geral, de imprevistos na área financeira, de mudanças na área financeira, então renovações, surgir aí novidades realmente no campo financeiro é uma grande possibilidade. A própria Lua vai estar formando aí uma conjunção com Algol, que é chamado também de perder a cabeça, né? Então é uma expressão sempre relacionada a Algol. Então, nesse sentido, né, podem até surgir, como eu disse, principalmente nesses 6 primeiros meses seguintes do eclipse, podem acontecer até desaparecimentos, podem acontecer também mudanças muito bruscas, pode acontecer, inclusive, quando a gente olha aqui no momento do eclipse, o Marte vai estar em oposição a Urano. Isso, inclusive, pode também falar sobre acidentes. Então, vai ser, com certeza, pelo menos nos próximos 6 primeiros meses, aí alguns meses bem movimentados, bem agitados, tá? Então, o inesperado, as mudanças, cuidar aí com acidentes, com questões precipitadas na vida, com perder a cabeça, também vamos colocar assim num sentido metafórico, né? A gente não usar a cabeça, a gente se deixar levar por impulsos pode ter consequências especialmente difíceis, ok? Então, nesse sentido, o que eu indico aí de cuidado energético para cuidar dos nossos centros energéticos? Vou te indicar uma meditação guiada para o chakra de Sahasrara, para o chakra coronário, do alto da cabeça. Então, todas as práticas também que envolvam o chakra coronário, muito importante, de muito valor, principalmente nesses dias de lua cheia, tá? Vou deixar aqui embaixo, vou colocar aqui também no vídeo o link para te fazer essa prática de meditação guiada para Sahasrara, ok? Então, essas foram as dicas, os comentários para esse eclipse que vai estar acontecendo amanhã. Claro que são previsões gerais que eu passei aqui para o eclipse e agora eu vou te passar as indicações para cada signo. Sempre é bom lembrar que
são reflexões que eu passo e que nada substitui aí uma análise de um astrólogo com um olhar atento e específico para a configuração do teu mapa. Então, nunca os vídeos com as indicações das energias aí da fase da Lua substituem um olhar específico para o teu mapa. Se tu quiser fazer o teu mapa comigo, vou colocar também o link para te ver como são os meus atendimentos e agendar então um horário para a gente fazer o teu mapa, certo? Então agora vamos para as previsões energéticas de cada signo. Agora essas previsões, sim, elas serão válidas até a lua crescente. Na lua crescente eu te trago mais previsões, desculpa, até a lua minguante, até o dia 27. Então, do dia 19 até o dia 27, são essas as indicações que eu vou passar agora, signo a signo. Então, bora lá. Arianas, o que vocês deixaram de ser quando cresceram? Bem importante trazer essa reflexão. Que sonhos, que expectativas, que fantasias, que características que tu tinha, que tu deixou se perder ao longo da vida e que talvez hoje deixe a tua vida não tão fluida como poderia ser. Então, busca olhar, faz esse resgate aí de como era a tua versão criança. E dá uma olhadinha com carinho em que resgate que talvez tu esteja precisando fazer. Aí, aproveita esse momento do eclipse para olhar também o que tem de sombra por aí, tá? Taurinas, muita atenção, taurinas. Então, todas as escorpianas e taurinas vão ter aí uma energia bem mexida nesse eclipse. Então, desde já te digo, tá? Você que é de touro, atenção com essa energia do eclipse, tá? Autocuidado sempre. Mas, especificamente, cuidado, taurina, com a saúde. Atenção, mulheres, com a saúde dos órgãos femininos, tá? Então, se tu tá aí com os teus exames em dia, ok. Se não tá, busca então rever essa questão aí da saúde, atenção para essa questão da saúde e ver se tá tudo ok mesmo, tá bom? E procura também fazer aí práticas energéticas nesse momento de eclipse, ok? Geminianas, atenção, geminianas, aqui relacionamentos estarão bem apimentados, estarão aí acalorados nesse ciclo de lua cheia. Então, geminianas, aproveite porque a sensualidade estará no ar. Então, curte aí esse momento, viu, geminianas? Cancerianas, para as cancerianas pode ser aí um momento um pouco mais difícil, tá? De incertezas, de mudanças que podem trazer um grande desconforto aí para as cancerianas. Então, quando a gente pensa até nas cancerianas com, em geral, o símbolo, né, o próprio símbolo do signo de câncer é aquele caranguejinho andando pro ladinho, com aquela casquinha grossa, né? Que muitas vezes não é tão aberta, pode sofrer aí um pouco mais com as mudanças, com as incertezas. Então, cancerianas, aceite as mudanças, observe que sombras estão aí te impedindo de vivenciar e fluir com as mudanças da vida. Aproveita para olhar isso, tá? Leoninas, momento de aprofundar os conhecimentos e ir além do que só os olhos veem.
A gente tá aqui falando de escorpião, tá falando aí de luz e sombra, então aquilo que está mais oculto, aquilo que é mais profundo, mais específico, mais especializado, momento ideal para as leoninas se aprofundarem e dominarem o assunto. Vai ser super favorecido todos os tipos de aprendizagem, seja aí a nível intelectual, a nível de autoconhecimento, então ir nas profundezas de si próprias, ou mesmo questões envolvendo espiritualidade, enfim, tá? Aprofundar, ok, leoninas? Virginianas, mudanças no trabalho, viu, virginianas? E aqui, importante te colocar que talvez as mudanças que aconteçam no teu trabalho, elas venham de lugares que tu nem imagina, tá? Então aqui fica também essa ressalva, não vou poder nem te aconselhar exatamente em que área que pode ser mais tocada, tá, virginiana? Mas pode ser, então, em lugares que tu nem imagina e talvez te pegue de surpresa. Então, desde já tenha consciência disso, observa aí o teu redor e confere se tá tudo certinho, se não deixou assim também nada para resolver depois, que talvez o depois seja o momento agora que venha te chamar para isso, ok? Librianas, energia mais concentrada na responsabilidade com os outros. E aqui a gente fala de Libra, impossível não lembrar do símbolo da balança. Aqui a gente também deve trazer essa observação e essa reflexão sobre esse equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala em uma energia mais concentrada na responsabilidade com os outros, será que tu está direcionando toda a tua energia para isso e hoje tu te sente travada e te sente impedida de fazer algo por ti mesma porque tudo ficou concentrado nos outros? Ou o contrário, tu fica tão apegada nas tuas próprias questões, nos teus próprios movimentos e aí não consegue ver além e se comprometer verdadeiramente com os outros, porque muitas vezes Libra também faz isso. Acaba tendo muitas relações com diversas pessoas, tem vários amigos, tem vários colegas, tem conversa e tem contato com todo mundo da família, da vizinhança, enfim, mas em profundidade, às vezes acaba pecando nesse sentido. Então aqui também é solidez, é responsabilidade, é concentração também nas necessidades dos outros, verdadeiramente, tá? Escorpianas, assim, Sol em Escorpião, então o eclipse vai pegar, sim, em cheio as escorpianas e as pessoas que têm aí o signo de Escorpião mais acentuado no seu mapa, ok? Então, nesse sentido, sombras podem vir com tudo, podem realmente aí as escorpianas se não fazem terapia, se não trabalham o autoconhecimento, podem levar um susto daqueles com as suas sombras, pegando elas, né, de uma hora para outra. Elas nem fazer ideia, escorpiana, da onde veio o susto e foi a tua própria sombra que causou o problemão, tá? Então, assim, ó, terapia faz bem para todos os signos, mas nesse momento eu aconselharia as escorpianas a darem uma atenção um pouquinho maior para isso, se as terapias também estão em dia, ok? Sagitarianas, pode acontecer, sagitariana, uma grande oscilação de disposição e cansaço. Então, em um certo momento, tu estar ali numa super vibração, disposta, em movimento, com ação, com atitude, vibrando aquela coisa toda e de repente um cansaço enorme, uma indisposição mental, física, mas principalmente física, aqui a gente pode observar. Então,
esse eclipse também, em algumas pessoas, ele acaba se expressando dessa forma, com essa oscilação também de extremos em questões de disposição. E as sagitarianas estarão mais sensíveis nesse sentido, oscilando entre muita disposição e muito cansaço. Capricornianas, muito cuidado, capricornianas, com dinheiro, porque podem acontecer muitas reviravoltas e provavelmente não serão reviravoltas aí positivas, tá? Não vai ser uma reviravolta com a volta para cima, vai ser para baixo mesmo, tá? Então assim, ó, confere aí, capricorniana, se tá tudo ok com as finanças, se as contas estão tudo ok, os pagamentos, entrada, saída de dinheiro, tudo procura manter máximo de disciplina e sabedoria com o uso do dinheiro, porque se acontecer algum imprevisto nesse sentido, tu vai ser pega menos desprevenida do que alguém que não deu bola para isso, ok, capricornianas? Mas atenção no dinheiro, é o grande destaque aí dessa alunação de lua cheia. Não deixe de trazer essa atenção, ok? Aquarianas, atenção, aquarianas com documentos ou respostas, posicionamentos. Então, aquariana, se tu tá esperando a resposta de alguém, ou se tu tá esperando aí que algum documento chegar, alguma pendência nesse sentido, provavelmente vai atrasar, tá bom? Provavelmente vai demorar um pouco mais do que o esperado, essa resposta ou esse documento que tu tá aguardando, tá bom? E aqui as sombras também podem se manifestar, tipo, quando tu souber que vai atrasar, talvez um pouco mais, que não seja ali a resposta que tu quer, se apareça então todos aqueles defeitos do outro, começam a surgir todas as impaciências que tu tem com o outro, vão vir aí com tudo. E talvez tenha questões aí tua que vai valer a pena tu trazer uma atenção, tu trazer uma reflexão, se é de fato só culpa do outro, só causado pelo outro, ok? Piscianas, momento muito bom para assuntos domésticos ou cotidianos, ou todas as questões que tu queira envolver e inserir como uma disciplina, tá bom? Então aqui também vale questões que tu queira que se tornem realmente um hábito. Pode ser um ótimo momento para te realmente inserir aí um hábito que tu queira na tua vida, ou até mesmo excluir algum hábito se tu sabe que ele é nocivo e tu quer tirar esse hábito, esse costume da tua vida, vai ser também muito bom. Então todos os assuntos que envolvam o ambiente doméstico, que envolvam as rotinas, que envolvam questões do cotidiano, vão ser bem favoráveis tu dar aí uma atenção maior, ok? Então, grande beijo, gratidão pela companhia de cada uma e vamos nos vendo, vamos nos falando. Tchau, tchau, meus amores.